tem 90% de consenso da rede. E o Bitcoin ele vai ter uma atualização foda nele, que vai dar para aceitar até contratos inteligentes e ele vai ficar com as transações mais, vamos dizer assim, anônimas, né? Não são todas as pessoas que vão precisar usar. Você pode escolher, porque ela é um soft fork, ela não é uma divisão da rede, ela é um consenso da rede de melhoria. E essa melhoria pode fazer com que o Bitcoin ele faça esse movimento no final do ano do Bitcoin, essa alta explosiva novamente, de usabilidade. E tem gente até desenvolvendo contratos inteligentes para rodar no Bitcoin. Então, o Bitcoin ele sempre tem melhoria ao longo dos anos, e só que as melhorias dele levam um tempo, porque ela precisa de uma aprovação de consenso de rede muito alta. Então, ela, às vezes, leva meses para uma atualização definitiva do Bitcoin ser implementada de verdade. E aí a previsão é que até novembro desse ano, essa é a implementação muito importante, a atualização mais importante do Bitcoin, que está sendo discutida nos últimos 3 anos, ela pode acontecer, e por isso que é interessante ficar exposto sim em Bitcoin, entendeu? Muito legal, porque o Bitcoin ele é a nossa base monetária. Ele geralmente ele precisa se expandir. Ele precisa se expandir para que entre muito fluxo financeiro, para que depois que ele complete o movimento de alta e comece as acumulações laterais, ele traga essa dispersão de fluxo financeiro para as altcoins. O segredo das altcoins é você operar quando o Bitcoin lateraliza, que na minha opinião é agora, porque as altcoins vão, com o Bitcoin lateralizado agora nos próximos 30, 60 dias, na minha opinião, como eu conheço o movimento do Bitcoin há muitos anos, eu acredito que ele, depois dessas grandes cagadas, esses sustos de 15% de queda, ou 30% de queda num dia, no caso ali foi 50% de queda em 2 ou 3 dias, essa última queda que nós tivemos, geralmente o preço não continua dando porrada para baixo seguido. Ele entra num processo de lateralização e acumulação de 2 meses, e as altcoins, elas ganham muito valor frente ao Bitcoin quando acontece a lateralidade. Porém, quando o Bitcoin entra em tendência de baixa novamente, aquela grande pernada de baixa ou a grande pernada de alta, as altcoins ficam para trás comendo poeira, a dominância do Bitcoin volta a subir, o pessoal começa a sair das altcoins e migra para o Bitcoin novamente. E aí, por isso que eu falando sobre essa atualização, à medida que você vai aproveitando as altcoins, é importante você entender também em que momento você tem que estar exposto em altcoins e em que momento você tem que estar exposto somente em Bitcoin. Na minha opinião, depois que o Bitcoin encontrar o fundo e formar fundo, seja em 30 mil, ou 18 mil, ou 25 mil, que são, na minha opinião, os principais suportes onde ele vai encontrar essa dinâmica, independente desse ponto que ele chegar, vai chegar um momento em que vai ser favorável você ficar exposto somente em Bitcoin novamente. Que aula, hein? Fofa. Mas, não, mas é aula mesmo, eu gostei pra caralho. Porra, eu aprendo pra caralho. Porque vai ter um momento em que o Bitcoin vai voltar a conquistar mercado e subir sem parar, e ele vai subir a dominância. E aí tu vai ficar puto e pistola por estar exposto em Cardano, em Ethereum ou qualquer outra altcoin inicial. Entendeu? Aí depois que ele estabiliza novamente, essas altcoins performam melhor que o Bitcoin, no caso. Mas de certa forma se dá pra ler a tendência, cara, porque você fica indexando um pelo outro. Tu pode ver que o Bitcoin tá lateralizado. Ó. O Bitcoin, depois desse susto aí, desse assalto, eu chamo de assalto, né, dos big players, depois desse assalto para liquidar a galera, por que pro institucional é muito interessante liquidar as pessoas e ganhar e ir contra uma tendência, né, que era plena de alta, e buscar um movimento contrário de 50%, porque eles conseguiram capturar praticamente 200 bilhões. Foi um recorde de captura de liquidez do mercado. E aí o que acontece? Depois desses grandes assaltos, vem a calmaria. Eu brinco que assim, depois de você ser assaltado, tu começa a procurar, tu vai lá, registra o BO, tu começa a te acalmar. O mercado faz a mesma coisa. O mercado começa a se acalmar e por muito tempo começa a ficar lateralizado. E aí, nesse período é o momento perfeito de entrar em altcoins. Por isso que a Cardano hoje está subindo 15%, enquanto o Bitcoin sobe 2% só. Dá para ver aqui, pelo Prisma dá para ver. Aqui, por exemplo, a gente tem os papéis mais interessantes. Na 6 e 7, 6 e caiu, comprou, né? 6 e 7 é compra, 4 é consolidação e 0 e 1 é venda. Aí você consegue ver aqui, o próprio Bitcoin, ele está aqui, condição técnica 4. E aí,
essa é uma outra maravilha que a gente tem no Ficube, interessantíssimo. Essa daí é que eu queria que tu comentasse, a parte do desenho, você poder desenhar o futuro, né? Pra muita onda, né? Isso, desenhar o futuro para ver como o preço vai se comportar. Tá vendo aqui no gráfico diário? A gente tem 2 linhas laranjas, eles chegam no primeiro, mas quando está muito distante, ele vai buscar aqui, como você está pensando, né? 42 mil. Aí depois ele volta de novo para testar aqui para ver se ele vai romper ou se vai subir. E aí eu concordo também, Caio, que ele vai ficar de lado um tempão, porque a gente usa alguns conceitos simples também de entender quando está na hora de fazer uma reversão. Tá vendo essa linha vermelha aqui, andando junto com o azul? Final das contas, é necessário que essa vermelha e o azul estejam juntos para ter uma reversão. E olha a distância que tem nesse momento aqui. Então, não haverá um rally no Bitcoin nesse momento. O máximo que ele vai fazer é subir até essa linha dourada, bate cabeça, e ele precisa deixar essas linhas vermelhas e azuis ficarem mais perto para ter uma reversão. Agora, ele tem um grande problema aqui. Aqui vai ser resistência, aqui vai ser suporte. E ele fica no meio da consolidação, sem relação retorno-risco. Aqui não faz reversão. Então, eu acho que nesse ponto ele vai vir para cá, ou ele vai fazer aqui para depois vir para cá. Eventualmente, nós vamos chegar lá, 25, 21, 25. Não, no final das contas, juntando o Augusto com você, o Bitcoin segue lateralizado, por enquanto, opera só altcoin, que é o que eu estou fazendo. Eu vou até zerar mais Bitcoin. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, eu estou focado em altcoins, porque ele vai estar lateralizado por 60 dias em média. É porque é um processo que, assim, quando o Bitcoin lateraliza, a última vez que nós tivemos essa lateralização, se você for ver, foi no ano passado, em setembro do ano passado. Dá uma olhada ali. Marca ali setembro do ano passado. Olha, ali embaixo, ó, a lateralização gigantesca depois do assalto. Olha ali, de setembro, ali teve em julho, tá vendo? Junho e julho nessa região esquerda. E aí nós tivemos esse assalto aí, ó. Tá vendo essa grande queda que nós tivemos ali, ó? E depois assalto a calmaria. É muito bom. Assalto é muito bom o nome. Esse assalto aí, ó. Depois dessa lateralização, é ponto de altcoin. Foi nesse período que apareceu aí YFI 2 e não sei o quê, um monte de altcoins. Vou abrir a Binance. A Unitoken. Aí, nesse assalto. E olha junho e julho ali do ano passado, dá uma olhada ali. Eu sei de cor o gráfico, porque eu olho ele todo dia. Olha esse período de 60 dias entre junho e julho ali, essa grande acumulação e lateralização, entrando em um triângulo simétrico de longo prazo. Olha só, essa acumulação foi uma altcoin season. Então, isso aqui foi onde a YFI surgiu e subiu 150 mil%.